temporada nova do Mentalidade Cristã. É isso aí, e chama Pelo Espírito. E a gente vai explicar por que essa temporada nova chama Pelo Espírito. Primeiro eu quero falar que eu tava morrendo de saudade de gravar episódios novos do Mentalidade. E a gente tá muito feliz de estar de volta aqui nesse formato, que foi o formato que começou o nosso canal, né? Nossa, eu também. Vou te dizer que é muito bom estar aqui de novo, gravando algum episódio do Mentalidade Cristã, conversando com você, falando sobre Deus, falando sobre as coisas de Deus, sobre como a gente entende, como o Espírito Santo fala conosco. E aí vem essa coisa da nova temporada, como o Espírito Santo fala conosco. Pois é, e a gente se propôs a fazer algo novo, inédito, que até pra gente é um pouco assustador, digamos assim, mas nós vamos pelo Espírito aqui trazer a palavra para você. Por quê? Porque a gente vai pegar a nossa Bíblia, e essa Bíblia não é uma Bíblia de estudos, ou seja, ela realmente começa, a primeira folha dela é Gênesis e a última folha é o último capítulo de Apocalipse. A gente tirou a marcação dela e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir para o Espírito Santo guiar os nossos dedos aqui, nós vamos abrir em uma passagem aqui aleatória e na hora mesmo a gente vai falar para você aqui o que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração que você precisa ouvir e que a gente também precisa ouvir e que a gente precisa falar. Ou seja, vai ser realmente pelo Espírito, temporada nova para você, começando hoje. Agora, vamos fazer o seguinte? A primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar o Espírito Santo, né? Então, ora com a gente aí, tá bom? Espírito Santo de Deus, nós estamos agora aqui na tua presença e nós te clamamos, esteja conosco, nos oriente, nos use, para que nós possamos ser instrumentos, que não seja eu, que não seja a Tati, mas seja o Espírito Santo falando para as pessoas por meio de nós, que nós sejamos apenas um canal, nos dá discernimento, nos dá entendimento e nos usa cada vez mais e que as pessoas possam ser tocadas e transformadas pela palavra de Deus. E nós já agradecemos pela vitória em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá. Então vamos lá. Eclesiastes. E caiu no primeirinho. Eclesiastes 1. Vamos lá, hein? Mostra. Aqui, dá um zoom aí, Aqui. Diego. Eclesiastes 1, eu vou ler, hein? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Uau! Desafio, usa o Espírito Santo. Usa o Espírito Santo. Bom, primeiro que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, né? Filho de Davi. E Salomão, não sei se você sabe, mas é um cara muito conhecido da Bíblia. Ele escreveu também alguns provérbios. E quando ele foi precisar pedir alguma coisa para Deus, ele pediu sabedoria. E Deus falou assim, eu vou te dar sabedoria e vou te acrescentar um monte de riqueza, já que você me pediu sabedoria para poder liderar o meu povo. A verdade é que ele foi sábio já ao pedir. Exatamente. Isso é interessante, sabe? Eu sempre pensei isso, né? Não é só que Salomão pediu sabedoria. Salomão foi sábio ao fazer o pedido. Porque ele pediu sabedoria por quê? Porque Salomão teria que reinar, né? Então, o que ele poderia ter para poder reinar sobre o povo de Deus? Ele precisaria ter sabedoria para poder ser justo, para poder ser correto, para poder reinar sobre o povo de Deus. Pediu sabedoria. E como ele poderia pedir qualquer outra coisa, o Senhor colocou sobre ele
outras bênçãos, né? Que são as bênçãos de riqueza e tudo. E eu gosto muito dessa parte que fala sobre vaidade. A gente estava falando sobre isso ontem, inclusive, falando sobre ego, sobre essas questões todas, sabe? Porque o que acontece é o seguinte: cada um de nós tem um propósito na Terra. Deus fez você com um propósito. Deus me fez com um propósito. Cada um de nós tem um propósito a cumprir. Nós não viemos aqui só para sermos salvos, né? Ser salvo já é algo esplendoroso. Nós somos salvos porque cremos no agir do Espírito Santo, cremos no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, né? Nós somos salvos dessa forma, né? Ao nos apropriarmos daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas se é tudo aquilo que a gente precisava fazer aqui na Terra fosse ser salvo, no momento em que você é salvo, você podia morrer, cair ali e Deus já te levava. Mas você tem um propósito, né? Só que quando a gente vai falando desse propósito, e às vezes Deus começa a nos usar, nós, por exemplo, estamos aqui na internet e tal, às vezes a gente começa a achar que a gente é mais do que a gente é. Sabe? Eu acho interessante quando Salomão começa a dizer assim: olha, não há nada de novo. As coisas vão, as coisas vêm, os rios continuam correndo para o mar não se enche, a água volta para o rio. Vaidade, tudo é vaidade. Quando a gente se propôs, por exemplo, a vir falar, o Espírito Santo é incrível, né? Porque a gente se propôs a vir falar aqui, não para poder dizer, nossa, nós somos incríveis, né? Como a gente consegue pregar e conversar e falar sobre as coisas simplesmente abrindo a Bíblia? Não. Pelo contrário, a gente se dispôs, a gente se despiu de quem a gente é. Porque a gente começou a conversar entre a gente e a gente falou assim: imagina, vai chegar uma hora que a gente vai abrir a Bíblia e de repente vai estar em Números, vai estar em Levítico. Na hora que a gente for pregar isso daí, vai estar. E o Espírito Santo vai ter que usar, porque se for de mim, se for da Tati, é capaz de não sair nada. Né? E sabe, isso é interessante porque quanto mais você tira a vaidade de dentro de você, mais você deixa espaço para o Espírito Santo agir dentro de você. Sabe? Quanto mais você diminui o seu ego, quanto mais você diminui o Bruno, quanto mais você diminui a Tati, quanto mais você diminui você, maiores são as maravilhas de Deus na tua vida. Porque as maravilhas de Deus são feitas por Ele e para Ele. Né? Então Ele usa você, Ele constrói por meio de você, você é um instrumento. Aqueles propósitos que você tem aqui, Deus vai usar você, mas Ele podia usar qualquer um outro. Ele usa você porque Ele te ama. Não porque você é bom demais. Isso é bem interessante, sabe? E eu comecei falando de Salomão, porque ele escreveu Eclesiastes e ele deve ter vivido muitas experiências em que depois ele viu que era vaidade. Porque ele tinha tudo, ele tinha muitas riquezas, ele tinha toda a sabedoria, e a palavra diz que nenhum homem foi tão sábio quanto ele. Então você imagina o quanto ele tinha de sabedoria, né? Mas sabedoria é diferente de discernimento. Você sabe qual é a diferença de sabedoria e discernimento? Discernimento é você saber se aquilo realmente é correto ou não. É você dar a direção para a sabedoria. Porque a sabedoria precisa de uma direção. Em um certo momento da vida de Salomão, ele não deu direcionamento para a sabedoria dele. Ele tinha lá mais de 1000 concubinas e tal. E a Bíblia diz que em um certo momento ele começou a se desviar para os deuses das mulheres em que ele estava se relacionando. Porque ele começou a se relacionar com muitas mulheres de diferentes povos e com diferentes credos, enfim. Então você, além de ter a sabedoria, você precisa ter o discernimento para direcionar a sabedoria. E num certo momento, Salomão não teve esse discernimento para direcionar toda a sabedoria dele. E eu acredito que ele deve ter percebido que tudo aquilo foi vaidade. De ter tantas mulheres foi vaidade, não é? De fazer a vontade delas foi vaidade. E ele começou a entender, e olha só que sabedoria, né? Tudo é vaidade, porque se você for olhar, nada é novo. Tudo que aconteceu agora já aconteceu antes. Tudo que vai acontecer já tinha acontecido. E é um pouco isso que a gente estava discutindo outro dia, que é a onipresença de Deus. Ele é no passado, no futuro e no presente. E como que Deus faz uma coisa assim, ó, o passado está aqui, o presente e o futuro. Ele faz isso aqui. Porque tudo para ele já está acontecendo ou já aconteceu. Ele é onipresente, ele está no presente, no passado e no futuro. E Salomão percebeu isso de alguma forma, porque a gente aqui na Terra... A única coisa que é diferente é que a gente está debaixo do sol. E o sol faz o quê? Nasce e se põe. Nasce e se põe. Ele teve essa percepção de que você vive para Deus.
Porque se você viver para que as coisas da terra, tudo é vaidade. Porque o sol vai nascer, se pôr, nascer, se pôr, nascer, se pôr, até você morrer. Então, você prestar atenção nas coisas que estão aqui, viver pelas coisas que estão aqui, é tão pouco. É vaidade. E você sabe que existe vaidade até na humildade? É Pessoas que verdade. falam assim, nossa, eu sou tão humilde. Nossa, eu sou uma pessoa tão despojada de todas as coisas. Ah, eu não preciso de nada, eu não sei o quê. A pessoa, existe vaidade na humildade, existe vaidade na inteligência, existe vaidade em tantas coisas. E Deus, às vezes, precisa trabalhar isso dentro de você. Um dia eu estava vendo uma pregação e eu achei tão interessante porque a pessoa que estava pregando estava dizendo o seguinte, que ela falou assim, olha, se Deus usa você, se Deus te colocou num grande lugar, se Deus fez você grande, se Deus teve um grande propósito usando você e tal, não ache que é porque você é bom demais. Pelo contrário, entenda que é porque você é defeituoso. Porque Deus mostra o poder dele por meio de fazer até em você, até em mim. Sabe? E aí eu fiquei pensando, é verdade, né? Porque quando na minha vida eu pensei que eu teria capacidade de ir para frente de uma câmera, por exemplo, gravar coisas, falar coisas de Deus e tal. Quer dizer, Deus me usou nos meus defeitos, pensando assim, nossa, eu consigo colocar o Bruno ali para poder falar de mim, eu consigo colocar qualquer pessoa. Mas às vezes a gente deixa isso trabalhar dentro da gente, sabe? A gente deixa que a gente se acha melhor do que determinadas coisas, sabe? E quanto mais a gente vai se despindo das coisas, mais a gente é usado. Eu tenho aprendido muito isso no meu caminhar, sabe? Quanto mais eu percebo que algo que Deus faz em mim não é por causa de mim, ou não é pelas minhas qualidades, ou não é pelo meu ser, mas Ele me usa. Mas ele se mostra por meio de mim, porque eu vou ficando mais transparente, eu vou ficando mais vazio, eu vou esvaziando mais de mim, eu vou esvaziando o meu ego, eu vou esvaziando a minha vaidade, e aí eu vou dando espaço para ele poder agir. E não é fácil, não é fácil. Porque às vezes, por exemplo, você está aqui no lugar onde eu estou, de repente a gente está conversando aqui e alguém vai lá e coloca um comentário e fala assim: nossa, como vocês foram usados por Deus. E talvez naquele momento você deixe o seu ego crescer. Porque você pensa, nossa, realmente eu fui muito usado por Deus. Mas foi Deus que falou, não foi eu, sabe? Então você tem que entender essas coisas todas. A gente precisa se colocar e se despir disso. E não ter aquela falsa humildade. Porque também é uma vaidade na falsa humildade. Eu vejo muitos falsos humildes, pessoas que têm muito orgulho de serem humildes. Por mais que estranho que isso possa parecer, sabe? E olha, o Espírito Santo me trouxe aqui para falar para você. Você acha que o teu problema é novo? Eu vou ler de novo essa passagem aqui para você. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Então, por exemplo, você acha que você está com um problema para engravidar? Você acha que é só você? Não, volta lá na Bíblia e vê. Vê a história de Sara, vê a história de Ana, mãe de Samuel. Você acha que você está com um problema na sua empresa? Volta lá e vê como as pessoas tinham problemas, por exemplo, com desafios novos. A gente estava conversando sobre Noé. Deus pediu para Noé construir uma arca quando nunca tinha chovido e demorou um tampão para chover depois. Ou seja, você está com um desafio aí, Deus mandou você fazer algo novo, algo diferente, ou então te deu uma promessa, ele ainda não cumpriu e você está aí murmurando, falando que será que é só comigo? Não, meu irmão, já aconteceu. Você está aí com um problema com seu irmão? Volta lá em Caim e Abel, em Esaú e Jacó, procura na palavra. Tenho certeza que o problema que você está passando aí agora, alguém já passou por ele e Deus já mostrou o caminho certo e o caminho errado. Sabe o problema no seu relacionamento? Você acha que você está com alguma mulher, por exemplo, que não está te levando para os caminhos certos? Volta lá na história de Sansão. Percebe os sinais que Deus deu para Sansão de que aquela não era a mulher para ele. Sabe, tantas coisas que na Bíblia já aconteceram e que às vezes a gente não se atenta e a gente acha que o problema é nosso. Você está com um problema aí para adquirir uma casa, para ter uma terra para você? Volta lá, quando Moisés estava tentando levar o povo para a terra prometida e percebe, será que eu estou cometendo os erros que aquele povo cometeu e por isso que eu ainda não cheguei na minha terra Você sabe prometida? quando você falou assim, você pensa que o problema é nosso, não sei se você já passou por isso, mas você tenta ajudar alguém, você tenta levar uma palavra para alguém, você tenta falar alguma coisa para alguém, e aí você dá uma experiência, você fala alguma coisa e a pessoa fala assim, mas o meu caso é diferente.
Não, Mas já comigo aconteceu. não dá A certo. palavra está escrita assim: não, não há nada de novo que já existiu em tempos passados, que não é. Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Por exemplo, você está com um problema de saúde, meu amor, lê o novo evangelho. Vê quantas pessoas Jesus curou. Sabe, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue que passou lá 12 anos da vida dela, sangrando sem cessar. Já tinha dado todas as economias, já tinha vendido tudo, todos os tratamentos, nada funcionou. O que ela precisou fazer? Ela precisou se jogar aos pés de Jesus e tocar nem que se fosse nas vestes dele. E olha só o que ela precisou fazer, ela precisou enfrentar a multidão. Sabe o que é uma multidão? Uma multidão, pensa você no estádio de futebol, tentando alcançar o jogador estrela lá. Imagina você na época do Pelé, tentando alcançar o Pelé. Jesus era uma celebridade naquela época. E ela teve que se dispor a enfrentar a multidão, encostar em Jesus, e Jesus olhar para ela e falar, olhar para a multidão e falar: quem foi que tocou em mim? Ela teve que vencer o timidez e falar: fui eu. E ele disse: você está curada. Sabe, muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida já estão na palavra, já aconteceram com personagens aqui da Bíblia. Não é à toa que essa palavra é imortal. E vou te E ela falar é mais. atemporal. Será que você não está precisando procurar aqui o que está acontecendo aí na sua E vida? não é, inclusive, não é só a questão de que já aconteceu com alguém da Bíblia. O que o Espírito Santo me tocou é o seguinte: uma das questões importantes com relação a isso é que é por isso que nós somos um só corpo. Porque muitas vezes nós passamos algum problema na vida e a gente não entende por quê. E você passa por uma determinada situação e é um grande deserto, e você aprende, porque todo deserto a gente aprende, e você aprende um monte, e você é transformado, e você pensa: por que eu passei por isso? E de repente as pessoas se chegam até você passando por aquilo. E você tem uma experiência para poder mostrar para ele. E aí o fato de você estar na igreja, de você ser um só corpo, você passa a sua experiência para outra pessoa e você aprende com a experiência da outra pessoa, justamente porque não tem nada de novo. Mas eu passei por um momento na minha vida em que eu quebrei a empresa. Eu quebrei a minha empresa, eu fali, eu tive que começar do zero. E eu lembro quais eram os sentimentos que eu tinha como homem, de que eu não conseguia prover a minha família, de que eu achava que qualquer coisa que eu colocasse a mão ia dar errado, de que eu não conseguia ter sucesso, de que eu ia fazer agora. Enfim, eram muitos sentimentos ruins. Foi difícil me reerguer só por Jesus mesmo, sabe? E aí depois que eu passei todo esse processo e eu me reergui profissionalmente como empresário, começaram a chegar vários empresários para falar comigo quebrados. Né? A gente passa muito por isso. E esse final de semana eu passei por isso. Estava conversando com uma pessoa que está na igreja, que é usada por Deus e tal, e que passou por esse processo. E eu falei assim: vem cá, deixa eu falar com você. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que você está se sentindo impotente, que você pensa: como eu, homem, vou sustentar a minha família? Como vai acontecer isso? Como vai dizer que? E eu comecei a falar tudo o que eu tinha sentido, e ele falou: é exatamente isso que eu estou sentindo. Não foi a primeira vez. Isso já deve ter acontecido comigo 5, 6 vezes depois que eu passei por esse processo. E eu entendi que eu passei por aquele deserto para que eu pudesse ajudar essas pessoas. Porque não existe nada de novo debaixo do sol. A verdade é essa. A cada experiência que a gente vive serve para que a gente possa ajudar o outro. E o fato de você estar dentro de uma igreja serve para que a pessoa que passou pela experiência que você está passando agora possa te estender a mão. Porque uma hora você estende a mão para ela, outra hora ela estende a mão para você. E até isso tem a ver com vaidade. Exatamente. E você ter passado por essa situação teve a ver com vaidade também. Sim. Para trabalhar a vaidade, para trabalhar o ego. Muito, muito. E muitas vezes a gente passa por situações exatamente para isso. Porque Deus usa isso para trabalhar a nossa vaidade, para trabalhar o nosso ego. Às vezes você pensa assim: eu tô tão bem, tô tão maravilhoso. Deus vai lá e Eu me lembro que morre. eu achava que eu era muito bonzão, que qualquer coisa que eu tocasse na minha vida profissionalmente ia dar certo. Eu tinha esse sentimento, até Deus mostrar que não era assim, que era Ele que estava dando isso para mim, né? Mas é interessante porque você precisa se despir do seu ego, da sua vaidade, até para pedir ajuda para o outro. Até para poder chegar na igreja e falar: olha, eu estou passando por isso. Né? E aí uma pessoa falar assim: vem cá, senta aqui do meu lado, porque eu já passei por isso. Deixa eu te dizer como foi, sabe? E aí você não dizer: o meu caso é diferente. Não, mas eu sou diferente. Não, não é não, sabe? Todos nós
passamos por coisas pelas quais a gente pode ajudar o outro ou ser ajudado pelo outro que passou por isso. E você não acha que você é melhor ou que você é pior, também não acha que você é pior. Na verdade, você está ali para poder estender a mão e dar a mão também, receber a mão estendida. E isso, quando a gente percebe que a gente faz parte de um todo, eu costumo dizer às vezes quando eu estou pregando, é assim, você não é o centro da vontade de Deus no universo, né? O que eu estou querendo dizer você é um ser coletivo. Então, você está ali também para servir as outras pessoas ao seu redor e para ser servido pelas pessoas ao seu redor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda o casamento, quando você percebe que você está ali para fazer a outra pessoa feliz, não para ser feliz, e que a pessoa que está ali para fazer você feliz. E isso muda até a forma como você trata as coisas no seu casamento. Então, entenda isso, sabe? Se você está nos caminhos de Deus e está sendo usado, não é porque você é tão bom assim. Às vezes é nas suas imperfeições. As coisas que estão acontecendo com você não são diferentes. Você não é uma estrela solitária que passa por algo que ninguém nunca passou. Às vezes você só precisa se despir da sua vaidade para poder atingir determinadas coisas que Deus quer. Se abre, se despe de você, se despa de você mesmo, entenda os processos pelos quais você está passando, entenda que às vezes você está passando isso para ajudar outra pessoa, saiba pedir ajuda para outra pessoa, porque tudo isso que a gente está passando aqui, Deus já deu a resposta. É aquilo que Tati falou, eu e a Tati a gente conversa muito sobre isso, que o ser humano, como é um ser temporal, a gente nasce bebê, vai crescendo, envelhece, morre, a gente não entende a temporalidade de Deus. O fato de que Deus vive no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Né? É Então, muito difícil para a gente compreender. Muito. Então, quando Deus ele... não está assim. Lembra disso. Deus não está assim. Deus está assim. Quando ele tá fala assim, para você mas que Deus algo tá vai assim. acontecer, já aconteceu. Já A verdade foi. é que já aconteceu. Quando ele fala assim, olha, eu tenho um plano na sua vida, que já aconteceu. Sabe? Isso é difícil da gente entender. É difícil mesmo. Eu preguei um louvor aqui, e aí no momento aí que a gente estava falando, eu me lembrei dele, que é aquele que fala que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, sabe? A gente tem que se render aos tempos de Deus. A gente tem que se render que ele era, é e será ao mesmo tempo. E a gente só está vivendo aqui no linear. E que se a gente não prestar atenção nesse reino eterno que ele está nos oferecendo, é tudo vaidade. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e louvasse com a gente agora e pedisse para ele mais dele e menos de você. Que ele cresça e você diminua. Que essa sua vaidade que você tem aí de se preocupar com aquilo que está acontecendo nesse momento, às vezes com uma coisa material, às vezes com um tipo de relacionamento, enfim, até pensando qual é o seu propósito, Deus já escreveu isso para você. Nada novo vai acontecer, o sol vai se pôr e vai nascer e você vai viver a sua história de acordo com o que Deus já escreveu. Isso é tão... E o problema que você está passando agora, alguém já passou. E Deus já resolveu. Exatamente. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, que ele possa crescer na sua vida e que você possa entender que às vezes tudo aquilo que você se preocupa hoje é só vaidade. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Vamos. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu te peço agora, Pai, o Senhor vai ao encontro de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Nos abençoe aqui também, Senhor, cada um de nós. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a nos despir
do nosso ego, da nossa vaidade. Que o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada, Senhor. Que nós possamos estar ao lado de pessoas que já passaram por essas coisas, que possam nos ajudar, nos mostrar as suas experiências, e com as nossas experiências nós possamos ajudar os outros também, Senhor. E que nós possamos ter essa paz que excede o entendimento, ao saber que o Senhor já decretou nossas vitórias. Que o Senhor possa afastar da nossa vida tudo aquilo que não é teu. Cuida de cada um de nós nos consagramos a Ti e te pedimos, Pai, dê ordem aos seus anjos a nosso respeito. Cuida de cada um, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você curtiu aqui, curte no YouTube, compartilha com mais pessoas que estão aí passando, às vezes, pelo que você está passando, ou então alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Ou às vezes você nem sabe, manda assim mesmo, porque às vezes é um problema que ela está passando ali, ou algo que ela precisa ouvir, mas que ela não contou para você, e vendo essa palavra, ela vai se edificar com ela, que foi totalmente aqui pelo Espírito. O Espírito Santo é maravilhoso, glória a Deus. Deu certo, glória a Deus, que Deus fale muito com você aí, que Deus fale muito com aquelas pessoas também que você vai compartilhar. Deixa aqui o seu comentário também no vídeo, conta o que para você essa palavra edificou, e se você tem mais algum versículo, alguma coisa que você quer colocar aqui também, para edificar aqueles que estão assistindo esse vídeo, que também vão ler os comentários, amém? Amém, glória a Deus. Fique com Deus, a gente se vê no próximo episódio do Mentalidade Cristã pelo Espírito. Beijo.